O que eu vou ministrar aqui, de maneira nenhuma tem a intenção de chatear você, mas de confrontar você. A intenção não é te afrontar, mas te confrontar. A afronta é para humilhar. O confronto é para te fazer crescer. Quero dizer que esta igreja é uma igreja sadia. Louva a Deus, porque é um povo curado. Mas sempre temos algo para melhorar. O que eu vou falar aqui, talvez uma dessas coisas, ou talvez todas, ou muitas, vão bater em você. Mas eu tenho aprendido que nós, quando somos cristãos verdadeiros, a gente é igual omelete. A palavra bate e a gente cresce. Deus quer que você melhore. Amém? Hebreus 10, 25. Olha o que diz. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu peguei duas traduções, irmãos, diferentes, e olha o que diz. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem. E aí não está terminado o versículo, porque eu coloquei outro, que o dia se aproxima. Mas ouça, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia está se aproximando, o castigo do pecado renitente. Amém? Agora vamos a Atos 2. Você volta a Atos capítulo 2. Daqui a pouco você aumenta mais pra frente. Atos capítulo 2. Amém? Queridos, eu quero falar nesta noite sobre desmascarando mentiras do diabo. E eu quero falar sobre por que eu congrego. Amém? Por que eu congrego? O número de desigrejados aumenta. E são vários os argumentos para que as pessoas digam que têm motivos para não congregarem. E tentam justificar o fato de não congregar com algum argumento humano. E eu quero hoje desmascarar essa mentira. Atos capítulo 2, quem achou? E chegando o dia de Pentecoste, eu risquei ali no telão, eu destaquei. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, em um só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero começar com uma frase que eu tenho achado muito interessante. Pode passar. Essa frase é do pastor Josemar Bessa, e ela diz assim: se tua salvação não consegue te levar a um culto, como você acha que ela pode te levar ao céu? É a pergunta que eu faço e ainda ninguém conseguiu me responder. Ah, pastor, mas olhe para cá. De vez em quando eu digo o seguinte: o que haverá no céu? Diga louvor.
ficou fraco. Mas vamos lá. Eu pergunto: o que haverá no céu? Diga: palavra. Eu pergunto: o que haverá no céu? Diga: adoração. Vou parar aqui porque vai ter mais coisas, mas só isso aqui. No céu haverá louvor, palavra e adoração, e presença de Deus. E eu pergunto: o que tem um culto verdadeiro? Louvor, palavra e adoração. E eu pergunto às pessoas que se negam a vir em um culto e dizem e acham que vão para o céu, o seguinte: se aqui você não faz questão, não quer, e não vai para um lugar que é por apenas 2 horas só, tem louvor, palavra e adoração, o que você vai fazer no céu? Sendo que lá tem a mesma coisa, só que com muito mais intensidade. Se aqui é por apenas 2 horas, o que você pensa que vai fazer lá por toda a eternidade? Alguém me ouve? Irmãos, por muitos dias, o que vinha ao meu coração, eu parava e anotava. Eu parava e anotava. Eu parava e foi por muito tempo assim. E quando eu fui construir a mensagem, eu disse: agora eu vou organizar. Não teve jeito. Tentei, parei, fui, não teve jeito. Deus não deixou organizar a mensagem. Então, o que eu vou falar aqui são pensamentos que vieram ao meu coração, são palavras de Deus que vieram ao meu coração, e eu fui externando, fui anotando. E talvez não seja uma pregação tão estruturada, teologicamente falando, mas Deus vai falar com você aqui nesta noite. Diga aleluia. Irmão, presta atenção nisso. Congregar é a ideia inteligente de Deus. Pegou isso? Congregar é a ideia inteligente de Deus. Quer ver? Quem aqui em algum momento estava se sentindo triste, fraco, abatido e desanimado, e veio para um culto e voltou voando na graça e na unção do Espírito? Alguém aqui? Já aconteceu isso com você alguma vez? Ok. Deus usou alguém pregando, sim? Deus usou o pastor, porque precisa ter pastor. Agora olhe para cá. Eu te pergunto: se um pastor tivesse que sair na casa de cada um dos irmãos para fazer um culto por dia, e na igreja tem 365 irmãos. Na igreja tem 365 irmãos. Não é daqui não, estou dando um exemplo, tá? 365 irmãos. E ele tem que ir, porque, na casa de cada um dos irmãos. Aí dia 1º de janeiro ele começa o primeiro culto. Quando é que ele termina o último? 31? Por quê? Porque o ano tem exatamente 365 dias. Ou seja, quando ele estiver pregando cá no último culto do último dia, o coitado do irmão do dia 1º de janeiro só ouviu a palavra do seu pastor há um ano atrás. Sabe, irmão, a gente vindo para a igreja está difícil. Imagine se a gente para de vir e ouvir a palavra. Aí o que Deus fez? Eu disse: não, eu tenho uma ideia inteligente. Qual a ideia inteligente? Em vez de um pastor sair de casa em casa, eu crio um lugar onde todo mundo sai de suas casas, e em uma hora só eu falo com todo mundo, renovo todo mundo, batizo, encho com o Espírito Santo. Você está entendendo? Aí Deus então cria a igreja. Mas é só por isso? Não, mas a ideia é inteligente. E nesse lugar a glória de Deus se derrama. Agora, vou te fazer uma pergunta. Se você pegar e chegar em casa e pegar a sua mão e meter um facão e cortar a sua mão, eu pergunto: a mão é um membro do seu corpo, mas eu pergunto, quando ela sair do seu corpo, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a morrer e apodrecer. Por quê? Olhe para cá, por favor. Porque não existe vida fora do corpo. Repita comigo: não existe vida fora do corpo. Eu quero que você me ouça. Não existe vida fora do corpo. Você sabe por que é que o diabo tenta nos tirar de dentro da igreja?
Porque quando Ele nos tira de dentro da igreja, nós nos tornamos um membro sem vida. E um membro sem vida, o sangue não circula. Esses dias eu enviei, tem um tempinho já, um vídeo para os irmãos, onde um pastor fala uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. Tem irmão pensando que a igreja, não, eu não preciso ir porque eu já sou igreja. Não, a Bíblia não diz que você é igreja, a Bíblia diz que você é templo. E um templo pode estar habitado ou não, pode estar vazio ou habitado. A Bíblia não chama você de igreja, chama você de templo. Você é a igreja quando você congrega. É uma palavra de ensino, alguém está me ouvindo? Você só é membro vivo quando você faz parte de uma igreja. Caso contrário, um membro fora do corpo não tem funcionalidade nenhuma. Aleluia. Agora olhe para cá. Não, pastor, esse negócio de vir para a igreja não tem nada a ver não. Não tem não? Só estou começando. Olhe para cá. E por quê? Que o primeiro sintoma de uma pessoa que está desviando na fé é parar de vir aos cultos. Se não tem nada a ver, por que é que quando a pessoa começa a sumir dos cultos, é a mesma coisa? A febre é sinal de alguma infecção, de que alguma coisa está errada no corpo. É a mesma coisa. Irmãos, eu sou pastor há muitos anos. Quando eu começo a ver a pessoa, eu digo, olha, está acontecendo alguma coisa. E muita gente acaba no mundo. E aí, olhe para cá por favor. Muitas vezes a gente está tentando viver um corpo fora da cabeça e não tem como. Jesus é a cabeça, amém, irmão? Não existe minha fé, eu creio desse jeito. Irmão, eu preciso crer do jeito que a palavra diz. Agora olhe para cá. Não existe ovelha sem pastor. Ouviu isso? Posso falar? Existe bode sem pastor. Ovelha não. Dá uma olhada nesse irmão de lado, vê se ele tem cara de ovelha ou de bode aí. Já basta que ele vai ficar com raiva de mim. Irmão, ou hoje você sai me odiando daqui, ou você sai me amando. Porque eu vou falar tudo. Irmão, eu já vi como é que é bode. Bode é independente, quer fazer o que quer. Eu já convivi com bode e o bicho gosta da cabeçada. Mas vamos para lá. Não, pastor. Então vamos lá, passa aí. Efésios 4, versículo 11, me explica isso. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Ele quem? Diga Deus. Diga Deus. Outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para... Parei, pastores... Para pastorear quem? Não, se não precisa de igreja, então não precisa de pastor. Então por que a Bíblia diz que Deus designou? Então, não, Deus, Ele criou uma coisa para nada, para ninguém. Você acha que Deus é trouxa? Que Deus ia criar pastores se não houvesse necessidade de ter ovelhas? Se Ele criou pastores, é porque tem que ter ovelha. E ovelha tem aprisco, e o aprisco se chama igreja no mundo espiritual. Alguém está me ouvindo, irmão? Diga amém. Agora, não pastor, mas Deus está em todo lugar. Verdade. Deus está em todo lugar. Bota o Salmo 139. Aleluia. É verdade, Ele mesmo diz. Olha o que o salmista diz: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não tem como, tu está em todo lugar. Se eu subir ao céu, lá tu estás. E se fizer, a palavra que eu destaquei, como é o nome dela ali? E se eu fizer, no inferno a minha cama, epa,
Eis que tu estás ali, ali estás também? É. Deus está em todo lugar, inclusive no inferno. E aí, você quer ir para lá? Se Deus está em todo lugar, então Deus, a Bíblia diz que Deus está... sim. A presença de Deus ocupa todo. Nenhum lugar escapa da presença de Deus. Então se Deus está em todo lugar, e não importa, então eu vou para o inferno que Deus está lá também. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Deus está em todo lugar, mas não se manifesta em todo lugar. Quem está entendendo isso? Não, pastor, não. Deus só se manifesta onde a palavra dele é valorizada e é pregada. Alguém me ouve? Não, pastor, mas eu consigo lidar ser crente ficando dentro de casa. É? Mas seus filhos, será que conseguem? Ai, vai começar a ficar estreito. Eu consigo ler a Bíblia em casa, estudar a palavra e ser crente, é? Mas e seus filhos? Será que eles conseguem também? Ou será que enquanto você está lendo a Bíblia, até que eu não acredito muito, mas vou fingir que acredito? Vou fingir que acredito que você fica em casa e separa 2 horas para Ele, porque eu não acredito que você faça isso. Que os seus filhos também estão sendo ministrados como estão aqui. Está vendo como é que o diabo é travo? É igual dizer assim, vou ouvir uma musiquinha do mundo, porque eu sei lidar com isso. É, você sabe lidar, mas será que seu filho sabe? Alguém me ouve? Ouça. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você já percebeu que quando você sai daqui, você sai com o coração mais cheio de fé? Quem já percebeu isso? É ou não é? Porque a palavra gera isso. Não é o pastor, é a palavra. Agora, pastor, mas aí eu boto o culto online. Daqui a pouco eu chego lá. Não é ouvir a palavra? Eu boto o culto online e ouço a palavra. Mas você já viu quantas distrações acontecem quando você está no culto online? Não é a mesma coisa. E às vezes na pregação uma palavra pode ser a palavra rema. Sabe o que é a palavra rema? É aquela palavra que é justamente para você naquele dia. E se você se distrair na hora e perder, você perde o céu sobre a sua vida. Então ouça o que eu vou falar, querido. Você vai para a praia online? Você namora online? Também. Mas só no online, meu filho. Você come online? Você viaja online? Você cheira uma flor online? Você sente um vento online? Tem coisas que só online não funciona, tem que ser presencial. Amém? Na igreja primitiva, pastor, que não tinha templo. Como é que era? Não tinha porque não podia. Porque Roma não deixava. Como hoje, países comunistas onde a igreja é perseguida não pode ter templo. Mesmo assim, podia cada um ficar na sua casa, mas não fica. Abaixa um pouquinho. Sabe o que eles fazem? Se reúnem em porões. Porque se reunir não é ideia do homem, foi a ideia de Deus. Quer que eu te prove? Atos 2, como é que a igreja nasceu? Atos 2, volta para lá. Como é que a igreja nasceu? E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não diz, e estava cada um na sua casa orando. Não que Deus não receba, mas tem uma coisa na reunião. Tem uma coisa quando o povo se une, que não tem quando estamos só nós. Alguém me ouve? Olhe para cá. A igreja nasceu quando a igreja se reuniu. Foi 40 dias orando, todo mundo junto. E quando Deus inaugura a igreja, como é que Ele inaugura a igreja, pastor? Todos no mesmo lugar juntos em um só propósito. O diabo odeia isso aqui,
Porque é gente, irmão, diferente, com pensamento diferente, cabeça diferente, cheiro diferente, cara diferente, mas todo mundo se reúne, as diferenças ficam para trás e Jesus é glorificado no nosso meio. Então essa mentira do diabo de não preciso congregar, eu vou ser crente em casa, isso é irmão, isso não é bíblico. Amém? Você sabe o que diz em Hebreus? Volta lá. Encorajemos-nos uns aos outros. Ele diz, não deixemos de congregar, segundo como muitos estão fazendo, mas encorajemos uns aos outros. Em outra tradução diz assim, deixa eu ver se ali fala, motivemos-nos uns aos outros. Em outra tradução diz, admoestemos-nos uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo? Quando a gente se reúne, a gente tem a oportunidade de ver na feição do irmão se ele está abatido ou se ele está feliz. Eu já vi irmão dizendo que chegou aqui abatido, mas a forma como o obreiro recebeu ele na porta, a graça de Deus já tomou a vida do irmão. Só ali ele já começou. Se tivesse ficado em casa, ouça, alguém me ouve? Ouça o que eu vou falar. As pessoas estão se reunindo em países, as pessoas estão se escondendo em porões, indo para montanhas para se reunir, enquanto a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui. E muitas vezes a gente não valoriza. E ouça, querido, eu quero fazer uma pergunta. Bota aí, pode passar. Qual a diferença entre um não crente que escolhe começar a semana? Ele escolhe, porque você que escolhe começar a semana, o domingo, em qualquer outro lugar. E aqui não entra necessidades reais, não entra trabalho, não entra enfermidade, não entra um período difícil com um filho, com uma criança pequena, ou coisas que realmente impedem. Estou falando de coisas que não são necessidades reais. O que diferencia um ímpio que ele simplesmente, ele não é crente, é o primeiro dia da semana e ele escolhe, claro, ele começa a semana em qualquer outro lugar. Para um crente que faz a mesma escolha de começar a semana em qualquer outro lugar e não no templo, na igreja. E eu pergunto, aí eu termino perguntando o seguinte: se você souber, me conte, porque eu não vejo diferença. Sabe por quê? Porque o ímpio não tem temor de Deus, ele não precisa honrar ninguém. Mas eu que sou crente, tenho alguém para honrar na minha vida em primeiro lugar. Caso contrário, só é conversa fiada. Alguém me ouve? Olhe para cá. Quem está falando aqui não é um hipócrita. Daqui a pouco eu falo. Meu filho tinha 8 dias de nascido e ficou internado. 8 dias ficou internado, parando de respirar. Eu não tinha condições, era domingo, eu não tinha condições de pregar. Minha esposa com ele, internado lá em Catu. Eu não tinha carro, não sempre tive carro não, viu? Ia a pé para a igreja, morava longe. Ele estava morando até mais perto. Pastor, amigo meu, vem pregar, pastor. Tá bom. Eu chamei ele para pregar domingo. E eu fui. Eu vim para a igreja, irmão. Dentro de mim, eu estava destruído, porque eu não sabia se meu filho estava bem. Quando eu estou chegando perto da igreja, eu recebo uma ligação da minha esposa. E você sabe a ligação, porque ele estava tendo crises, né? Se parando de respirar. Perto da igreja, com medo de atender o telefone, e eu ouvi uma notícia. Aí eu atendi. Quando eu cheguei na esquina, ela disse assim: ele teve outra crise aqui, 8 dias. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a tremer, né? Eu falei: eu vou orar, nós vamos estar orando. Por dentro, eu cheguei no culto, minha cabeça não estava boa, mas eu estava ali na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu vim te honrar em primeiro lugar na minha vida. O pregador pregou, me abraçou e disse, aí no dia ele disse assim: o teu servo está aqui, está sem estrutura para pregar,
mas escolheu vir te adorar e o Senhor vai honrar a vida dele. Cura o filho dele agora onde ele estiver. Na mesma semana Deus agiu e meu filho foi recebendo alta e veio para casa. Tem dia que Deus vai lhe provar. Tem dia que Deus vai lhe testar. Tem dia que você vai sentir dor, mas Deus vai dizer: vença a dor, e vai me cultuar. Tem dia que eu não estou com vontade de vir, mas eu não faço o que eu quero, porque vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou, irmão, eu não sou crente pelo que eu falo, eu sou crente pelo que eu faço. O diabo não quer que eu venha, porque este lugar é lugar de renovo. Este lugar é lugar de salvação. Este lugar é lugar de cura. Qual a diferença? O temor, a reverência, a honra a Deus. Uma das coisas que mais deixa um pastor triste é quando é como um pai, ele prepara a mesa, convida todos os filhos e eles não vêm. O que deixa um pastor triste é quando ele prepara a mesa e convida os filhos não vêm. E eu fico pensando, se eu fico triste, imagine Deus. Olhando do céu, vendo que eu escolhi não vir, porque vir a um culto é uma escolha. Você se programa, de manhã você já sabe se vem ou não. A não ser que seja um imprevisto, uma situação de doença ou coisa do tipo. Fora isso, você já sabe se vem. E Deus às vezes fica olhando pra gente, escolhendo coisas fúteis a vir cultuá-lo. E deixa eu dizer uma coisa. Alguém me ouve? Irmão, pode passar. O que diz o Salmo 122? 1, 2, 3. Tá até difícil sair a voz, né, irmão? Vir à casa de Deus não é uma tortura, é um prazer. Sabe por quê? Duro seria na hora de você vir dar uma dor, você cair no chão e ter que ser levado para UPA, para emergência às pressas. Deus te disse: te guardei da dor hoje. Sabe o que é duro, irmão? Duro é você perder alguém e por causa da tristeza você não ter força para vir. Mas Deus está mantendo os seus com vida e com saúde para você vir agradecer a Ele nesta noite. É ou não é? Estamos nos tornando ingratos com Deus. Posso falar um negócio? Se você pode ir trabalhar, você pode vir congregar. Não vou falar de novo para você dar uma glória mais forte. Eu disse que era forte as coisas que eu ia falar. Se você pode ir trabalhar, você pode vir congregar, porque o seu trabalho não é mais importante do que o seu Deus. Se você trabalha porque Deus te dá saúde, se você trabalha porque Ele te deu inteligência, e se Ele quiser você não levanta da cama, então estar aqui é motivo de alegria e não de tortura. Eu estou vendo coisas absurdas acontecendo. Pastores tirando igreja, culto dia de semana, porque o povo não vai. Aí tira, deixa só domingo. Eu não aceito academia cheia, igrejas vazias. Para academia pode, para igreja não. Isso é uma vergonha. Que cristianismo é esse? Vou falar, tem uma frase, vai ficar mais para eu deixar mais para frente, mas vou falar. Antigamente o trabalho do pastor era fazer o povo trazer gente ímpio para a igreja. Agora é trazer os próprios crentes para a igreja. Essa igreja é até sadia, mas eu vejo pastores aí chorando. Eu vi pastores dizer: rapaz, depois da pandemia o povo sumiu. E eu me lembro que gente na pandemia: ai, que saudade, ai, tomara que volte logo os cultos. Voltou, e aí? Ah, pastor, mas minha vida é corrida. Deus sabe se você pode ou não, mas ouça isso. Ir para o banco é bom, mas o Deus que está abençoando lá o teu caixa para ficar cheio, está aqui. Vem honrar Ele. Posso ouvir um glória? Ai, pastor, Deus não precisa do seu culto. Deus não precisa do seu culto.
Ai meu Deus, é o jeito, né? Deus não precisa do seu culto. Você que precisa da presença e da direção dEle. Eu nunca esqueci o que o irmão André falou. Talvez ele esteja assistindo. Ele está em Minas Gerais, não pode estar aqui. Ele disse uma coisa, ele disse assim: pastor, o culto não é só uma coisa espiritual, é terapêutico. Quantas vezes eu cheguei no culto, pastor, com as minhas emoções todas destruídas. Mas é melhor do que ir num psicólogo. Eu saí renovado. Não hoje, né? Hoje não. Mas deixa eu te falar. Você ama a casa de alguém, é porque você ama o dono da casa. É ou não é? Eu não posso amar a casa de Antônio ou de Ana Antônio. Quem ama a casa de Deus é porque ama o dono da casa. Aleluia. Jesus. É verdade que a gente tem fases difíceis. Eu também tive, já tive. É verdade que a gente tem períodos difíceis. Enfermidades, problemas. Mas isso você não pode abraçar isso. Porque você vai se esfriando. Cada culto que você não vem, você não quer vir no outro. E cada um que você vem, você quer vir no outro. Porque a palavra te impulsiona. Alguém me ouve? Eu tenho uma frase que eu penso, bote aí. Nem todo mundo que congrega será salvo. Mas todo salvo, verdadeiramente salvo, tem a necessidade, o desejo de congregar. Eu conheço uns aí, vai para a igreja pior do que eu. É verdade, nem todo mundo que congrega vai ser salvo. Mas quem é salvo verdadeiramente sente falta. Fica um período, fica um tempo, pode ter luta porque não pode vir. Mas tem gente que já abandonou, irmão. Ainda fica usando a Bíblia para dizer: não precisa congregar não. Isso é mentira do diabo. Eu estou desmascarando isso hoje aqui. Pegou? Pastor, e quem nunca teve a chance de congregar e de ouvir falar de Jesus, vai para o inferno? A Bíblia diz em Romanos que quem nunca ouviu falar de Jesus será julgado pela sua consciência. Porque mesmo o homem não tendo ouvido falar de Jesus, ele sabe o que é certo e o que é errado. A gente já nasce com essa noção. E quem nunca teve tempo de congregar como ladrão na cruz, foi salvo. Porque não é o fato de congregar que te salva, é o fato de você se converter de verdade. Amém? Agora, você sabe o que é idolatria? Eu ouvi de um homem de Deus isso. Ah, pastor, os idólatras lá, o que se ajoelha diante de imagem. Idolatria é tudo que esfria seu coração por Jesus. Tudo que te esfria de Jesus é idolatria. Qualquer coisa que te esfrie de buscar a Deus se tornou uma idolatria. E você precisa tirar isso da sua vida. Alguém me ouve? Para quem é live, não desliga não os irmãos que estão online, viu? Para quem é culto online, pastor? Para quem é live? Para quem trabalha e não pode vir. Para quem está doente. Para quem está viajando. Para quem passou mal. Para quem tem uma situação extraordinária, com criança, distâncias, porque a gente sabe que nem todo mundo tem transporte, e tem dificuldades diversas, e Deus sabe. Mas existem pessoas, irmãos, que já perderam ou estavam todos reunidos. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos fiquem cada um nas suas casas. Vive em união. Aonde não há sacrifício, não há entrega. Diga comigo: aonde não há sacrifício, não há entrega. Tem dia que você tem que sacrificar alguma coisa para estar aqui. De vez em quando eu vejo os irmãos pescando no culto. Vou contar um negócio. Aí quando eu vejo eu faço: glória, glória. Antigamente eu ficava com raiva. Eu dizia: esse irmão está dormindo, minha palavra deve estar sendo chata. Estou com raiva desse irmão. Hoje não, hoje eu bato palma. Não é irmão que dorme todo culto, né? Todo culto aí tem alguma coisa, né? Tá acordando muito cedo, tá dormindo um pouco, né? Ou tem alguma ação do mal. Mas ouça isso. Hoje não, eu valorizo. Eu falo: pô, irmão, mesmo cansado, veio para a casa de Deus.
Aí eu prego com mais alegria. Que eu estou vendo que veio ouvir a palavra. Não veio me ver, veio ouvir Jesus, né? Claro. Mas isso é louvável. Diga amém. Amados, passa aí. Deu para ler? Congregar deveria ser igual a tomar banho e escovar os dentes. Silêncio aí. Você deveria sentir a necessidade de não precisar ninguém te dizer que você precisa fazê-lo. Quando você tem que dizer para alguém que ela tem que tomar banho ou escovar os dentes, tirando o fato de ser porco, o que essa pessoa é? Geralmente criança, imaturo. A imaturidade faz com que você precise ficar dizendo o que não precisaria ficar repetindo. Amados, se a sua dificuldade é só para estar na igreja, você precisa ver o mundo espiritual. Pode ter demônios agindo. Olhe para cá. A dor só vem na hora do culto. Você não percebe que tem, eu falei isso aqui, tem alguma coisa errada aí não? Só na hora do culto tem algum demônio. Querido, se posicione e diga: Satanás, hoje você não vai me segurar. Você precisa ter visão espiritual das coisas. Homem de Deus, mulher de Deus. Alguém disse o seguinte: se Cristo não fosse seu Deus, outra coisa será. Guardou isso? Se Cristo não for seu Deus, outra coisa será. Amados, se você não consegue tirar 2 horas para vir dedicar a Ele, como é que você diz que é capaz de entregar tudo para Ele? Amém? Ouça isso, passe. Pode passar isso, eu já falei. Escolher, porque é uma escolha, viu? Estar ou vir ao culto ou ficar no conforto do meu lar ou ir passear. É uma escolha entre quem eu escolhi e vou honrar naquele dia. E aí eu fico no meu conforto, vou passear ou vou cultuar. É uma escolha que eu tenho que fazer. Ou seja, é uma escolha quem eu vou honrar. Quem eu vou colocar em primeiro lugar naquele dia, se a mim mesmo ou se o meu Deus. Pegou ou não pegou? É. Porque vim a uma igreja. Porque Deus preparou um banquete para você nesse lugar. Aleluia. Quando você cria o hábito de cultuar a Deus, quando você começa a parar, você se sente incomodado porque parou. É como tomar banho. E aqui vem uma palavra para os homens que eu falei quarta e vou repetir hoje. Homem, você é sacerdote da sua casa. Seja homem, a Bíblia diz, ser homem. Incentive a sua mulher a estar na igreja, seus filhos a estar na igreja. Os dias são maus, se dentro da igreja a coisa está do jeito que está, imagine lá fora, irmão. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta, porque essa mensagem está sendo gravada. E eu não estou pregando só para quem está aqui, eu vou pregar para pessoas que vão alcançar. Se você tem o Espírito Santo, Ele não manda, Ele não incomoda, Ele não toca para você vir cultuar? Eu não entendo. Ele não manda. Aí Ele manda, então você não obedece. A Bíblia diz assim, eu tenho falado isso esses dias: ensina a criança no caminho que deve. Quem lembra que eu mostrei o que isso quer dizer? Alguém lembra? O que é ensinar a criança? Ó, meu filho, vá para a igreja, viu? Lá é o lugar. Ensinar é você andar no caminho e trazer seu filho para o mesmo. Ensinar a criança não é vá para a igreja. Ensinar a criança é ir para a igreja e levá-la junto. Fazer o certo e mostrar para ela como é que se faz. Alguém me ouve? Infelizmente, irmãos, nós temos hoje pessoas que são indiferentes. Você prega, e é mesmo que não tem pregado. Existem os cauterizados, e como eu estava conversando com o presbítero Wagner, os enganados, que são os que estão dentro da igreja, são piores do que o ímpio, porque o ímpio está perdido. Mas pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes, estão se enganando a si mesmo. Existem os fracos,
E existem os sensíveis. Se você está fraco, hoje o poder de Deus vai renovar você nesse lugar. E você vai voltar a sentir ânimo. E a graça de Deus. Amém? Amados, passa. Você tem cerca de 496 horas no mês acordado. Vou botar que você dorme 8 horas por dia. Você tem 496 horas acordado para você. São cerca de 2 vezes na semana que nos reunimos, a média, por 2 horas. 2 vezes na semana por 2 horas. Temos cerca de 8 cultos, a média. No mês, com 2 horas, dá um total de 16 horas de culto, só. Nessas 16 horas de culto, sobram 480 horas para você fazer o que você quiser. Mas você vai fazer justamente no dia e no horário do culto. Alguém me ouve? Eu estou falando de coisa básica. Mas tem gente dizendo: eu estou desigrejado, pastor, eu não quero congregar em igreja, porque eu me decepcionei. Aí vem aquela perguntinha: e no seu trabalho você já se decepcionou? E por que não largou? Oh, você já se decepcionou com seu time de futebol? Segunda divisão, terceira. E por que não trocou de time? Por que não abandonou? Nunca mais torce para time nenhum. Já se decepcionou com tanta coisa, mas não abandona. Mas quando a igreja diz que não vai mais congregar, porque se decepcionou. Olha a minha cara. Irmão, a gente tem dá valor para aquilo que a gente tem, que tem valor para a gente. Para o que não tem, a gente arruma uma desculpa e finge que é importante. Amém, amados? Esses dias alguém me disse uma coisa, não me lembro quem foi. Alguém disse assim: rapaz, os nossos dias é tão corrido que a gente mal tem tempo de orar e ler a Bíblia. É ou não é, irmão? É ou não é? O culto se torna alternativa para que você dedique o tempo que você deveria ter tido, mas não teve. Porque no culto você é obrigado a parar tudo para fazer isso. E o diabo sabe disso. E você acha que ele quer isso? Você acha que ele quer você lendo Bíblia e vindo orar? É a última coisa que ele quer. Amém? Amado, eu quero concluir. Existem pessoas deixando de congregar dizendo assim: na igreja só tem hipocrisia. Na igreja só tem hipócrita. Aí eu falo a mesma coisa: aí no seu trabalho tem o quê? Larga do seu trabalho. Deixa eu te falar. Perfeição só no céu. Primeiro que eu não venho para cá ficar vendo vida de irmão. Eu vim ouvir a palavra e adorar a Deus. Todo lugar tem hipocrisia, mas eu tenho que aprender a conviver. Eu tenho que aprender a separar as coisas. Eu vejo, aliás, a gente fala assim: eu sou mais eu que nem vou. Que eu vejo muitos dentro da igreja, né? Pior do que eu. Porque você não olha para os que estão melhor que você. Uma vez a pessoa falou assim: eu parei de congregar porque o pastor fulano aí. Eu falei assim: eu aprendi uma coisa, irmão. Quando a gente fala de quem é errado, a gente se torna e mostra como é que tem que ser o certo. Ah, pastor, eu não tenho acesso direto a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus deu pastores. Amém, amado? Deus te dá a semana toda. E você separar algumas horas, dedicar a Ele, vir à casa dEle, é demais para você. Isso para mim se chama gratidão. Tem gente que não abre mão de uma hora extra
Não abre mão de uma hora extra para vir cultuar. Cuidado, o tempo vai passar. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você escolhe não vir honrar a Deus. Eu digo, se quiser sair hoje, já pedir a carta de membro, eu não dou. Eu falo, vai, pode ir, né? Vou falar. Ah, não vou não. Segunda-feira de manhã acontece alguma coisa, pá, uma tragédia. Qual é o primeiro nome que você chama e grita? Deus, Jesus. Só lembra dele quando a coisa está na pior? Eu aprendi uma coisa: gente maduro lembra de Deus quando as coisas estão bem, não só quando estão mal. Está na hora de você amadurecer. Você não precisa abrir mão de suas coisas. Você só precisa aprender a administrar o seu tempo melhor e priorizar o reino de Deus. Deus não está falando para você parar de fazer tudo. Passa aí. Aí, ó. Não, pastor, Deus está falando aqui. No Éden, o que acontecia no Éden? Deus descia para falar com o homem, né? E ele botou o homem no Éden para fazer o quê? Quero ver quem acerta. Deus botou Adão no Éden para fazer o quê? Não, tá certo, mas eu queria a palavra. Quem acertar ganha uma unção nova hoje. Que Deus botou para o homem fazer o que na terra? Deixa eu ver se está aí, passa. Deus cria o homem, bota o homem na terra para cultivar. Por quê? Porque a palavra cultivar vem de cultuar. Ninguém dá glória a Deus. Ou seja, Deus estava dizendo: filho, eu quero que você me cultue. Todos os dias Deus descia. Culto é isso, é Deus descer para ter um encontro com você na terra. Dê glória, irmão. Quando você vem para o culto, você está cultivando a tua comunhão, o teu relacionamento. E quando a gente cultiva, alguma coisa cresce. Qualquer coisa que eu cultivo cresce. Qualquer coisa, é o que Deus está dizendo. Amém? Em toda a Bíblia, a iniciativa de procurar Deus sempre deve partir do homem. E buscar-me-eis, e me achareis. Clama a mim, e eu te responderei. Em toda a Bíblia, e vireis a mim, e orareis, e eu vos ouvirei. O diabo está preocupado quando vê a gente buscando a Deus. Eu não é. Culto é cultivar. Eu finalizo minha palavra dizendo o seguinte: Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, te pus como atalaia. Ouça isso. Ouça isso, não pesque agora, ouça isso. Te coloquei como atalaia. Você sabe o que é atalaia? Um guarda, um soldado que ficava na torre de vigia, assim ó. Aí o atalaia, qual era a função dele? Várias torres vigiando. Quando viu o exército inimigo vindo, ele tinha que gritar: inimigo, inimigo. E então o exército se preparava para proteger. Ele disse: te pus como atalaia. Ezequiel, quando você vê o perigo se aproximando, e se você avisar, e o povo não der ouvido, não cobrarei o sangue deles da tua mão. Você está livre. Mas se você tiver e vir um inimigo e não avisar, eu cobrarei o sangue. Sabe por que eu estou pregando hoje? Porque eu sou uma atalaia na torre desta igreja. E Deus está te dizendo: o diabo está querendo passar rasteira, destruir teu casamento, destruir teus filhos, destruir teu lar. E a igreja ainda é o melhor lugar para ele restaurar a tua casa, a tua família e instruir teus filhos. Amém? Só que ele disse assim: pregue para eles. Eu creio que aqui não tem, mas são povos de dura cerviz. Você sabe o que é cerviz? Quem sabe? Quem já leu isso na Bíblia? Sabe o que é cerviz? Face ou nuca. Sabe o que está dizendo? Eles são dura cerviz, eles não se curvam.
Eles são soberbos. Você prega, mas ele continua. Ele está dizendo, não interessa. Eles não vão aceitar a tua pregação, mas pregue. Não importa, quer ouçam, quer deixem ouvir. Sabe o que eu estou fazendo hoje? Pregando. E Deus está me dizendo para você se curvar diante da palavra dele hoje. Amém? E aí, passa aí. Apaga a luz aqui. Você sabe o que é isso aí? Um estádio de futebol. Que dia, pastor? Quarta-feira. Ah, é cedo, né? Porque o povo tem que trabalhar no outro dia. Começou 9 horas. Será que esse povo não trabalha? Não, ninguém deve trabalhar. 150 mil pessoas. É porque, pastor, eles dormiram o dia todo. E aí estão... Todo mundo trabalha. Todo mundo tem o que fazer. Mas o estádio está lotado. Por quê? Porque são apaixonados pelo time deles. Eles não se contentam de ficar em casa online. Eles têm que ir para o estádio, gritar, torcer. Aí o time toma 10-0. Eles saem assim. Mas quando é no outro dia, que dia tem jogo, que dia tem jogo? A diferença não está no cansaço, está na paixão. Alguém já entendeu? Se você disser, pastor, está tudo errado o que o senhor está falando, você depois pega e me mostra. É o amor. Precisamos amar Jesus de novo. Liga aqui. A Bíblia diz que a mulher perdeu uma dracma dentro de casa. E ela não sossegou enquanto não encontrou. Estamos perdendo algumas dracmas dentro da igreja, das igrejas, valores. E um desses valores é o prazer de estarmos juntos como congregação. Eu, de vez em quando, faço uma pergunta. Você já passou em frente a uma igreja e viu a igreja vazia? Alguma igreja vazia? O culto rolando, a igreja vazia? Você passou, só tinha cadeira, um irmão, dois. O que é que você sentiu? Tristeza, né? A ideia é, cadê o povo dessa igreja? Tem membro não? E eu fico Deus olhando do céu e sentindo a mesma coisa. Triste. Ah, pastor, eu estou com raiva do Senhor, viu? O diabo também está com raiva de mim. Você vai se juntar com ele hoje? Olha, hein? Não se junte não. Quer que eu te mostre outra coisa? Passa aí. Apaga a luz. Essa vocês já viram. Isso aqui foi nas Filipinas. Teve uma inundação lá e tinha culto domingo de manhã. O povo não quis nem saber e foi para a igreja cultuar. Quando se quer, quase tudo é possível. Pastor, isso é fanatismo. É? É por isso que a gente está se esfriando. Porque a gente está chamando de fanatismo o que não deveríamos chamar. Aleluia. Liga a luz. Dizer amém para o que não estamos dispostos a se esforçar para fazer é hipocrisia. Passa. Acabou? Você ama a casa de Deus porque ama a Deus. E aí, pastor, quem não congrega aí vai para o céu? Eu não posso dizer quem vai para o céu e quem não vai. Mas eu posso dizer uma coisa: se tiver uma rua com tiroteio, é melhor não passar. Porque eu não posso afirmar quem vai viver e quem vai morrer. A probabilidade é de 99% morrer. Mas pode ser que viva. É melhor não arriscar, é a mesma coisa. É melhor não arriscar. É melhor não arriscar. E ouça, foi na igreja que a maioria de nós encontrou Jesus. Foi numa igreja que a maioria de nós encontrou um ministério, uma razão para continuar. Foi numa igreja que fomos batizados e mudamos de vida. Porque agora ela não presta mais. O diabo está enganando as pessoas.
Eu sempre ensinei a importância de orar, sempre ensinei a importância de jejuar, já ensinei a importância de ler a Bíblia. Por que não ensinar a importância de congregar? Não deixemos as nossas congregações. Se estar aqui não fosse crescimento, o diabo não lutaria tanto para a gente não estar. Amém? E eu finalizo dizendo, para um verdadeiro cristão congregar, não é uma questão de vontade, mas de necessidade. Anote se você estiver anotando. Para um verdadeiro cristão congregar, não é uma questão de vontade. Nem sempre eu vou estar com vontade, mas é uma questão de necessidade.